Olá amigos, me chamo Luciana Costa. Neste vídeo vamos falar do crescimento da perseguição aos cristãos na América Latina. Vamos comentar os 2 países da América Latina que estão no ranking dos países que perseguem cristãos no mundo. Apresentar reportagens atuais da intolerância religiosa em alguns países da América Latina e mostrar partes de vídeos de ações que podem restringir nossa liberdade religiosa, ficando como alerta para as nossas escolhas políticas no futuro. A Colômbia está em 30º lugar no ranking dos 50 países que mais perseguem cristãos, enquanto o México está em 37º lugar, conforme a Lista Mundial da Perseguição 2021. Na Colômbia, um país com maioria cristã, há perseguição de maneira localizada e violenta. Grupos guerrilheiros ou outros grupos criminosos ameaçam, assediam e até assassinam líderes de igreja. Na maioria das vezes, essa violência é resultado direto dos cristãos que denunciam a corrupção, trabalham em defesa dos direitos humanos e ambientais, servem entre jovens e buscam a paz e a justiça. Tudo isso coloca em risco as atividades ilegais dos grupos criminosos. Já nas comunidades indígenas, há uma significativa oposição em relação aos missionários cristãos e aos indígenas convertidos ao cristianismo, que podem enfrentar prisão, abuso físico e confisco de bens, entre outras punições. Afastar-se de antigos rituais e converter-se ao cristianismo é visto como um insulto por comunidade indígena local, uma ação que merece punição na forma de exclusão social e econômica. O México disparou na Lista Mundial da Perseguição 2021 depois de ficar fora do ranking dos 50 países em 2020. Provavelmente o aumento se deve à atividade ilegal que desafia diretamente os cristãos e o ensino cristão. Traficantes de drogas e gangues retalham e têm como alvo os líderes cristãos por se oporem às suas atividades criminosas. Cristãos que se opõem à corrupção e ao uso de drogas ou que rejeitem explicitamente quaisquer demandas ou solicitações de organizações criminosas são considerados uma ameaça. Já nas comunidades indígenas, quem decide abandonar as crenças religiosas ou práticas sincréticas da comunidade muitas vezes enfrentam rejeição e punição na forma de multas, encarceramento ou deslocamento forçado. Os tipos de perseguição que ocorrem na Colômbia e México são opressão do clã, no caso das comunidades indígenas, corrupção e crime organizado, no caso de traficantes, gangues e guerrilheiros, e a intolerância secular, que seria a intolerância contra os cristãos na esfera pública. Desde 1959, Cuba é governada por um único partido, que busca controlar a igreja cristã de acordo com seus valores e ideologias comunistas. Líderes da igreja ou grupos cristãos que criticam o regime enfrentam detenção, sentenças de prisão e perseguição do governo e de seus simpatizantes. Qualquer voz não alinhada com os interesses da ditadura socialista em Cuba é silenciada através da intimidação ou violência física. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei, que entrará em vigor em 1 ano e meio, prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital La Paz foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. E depois de polêmicas com a igreja, a Bolívia decidiu cancelar o novo Código Penal do país. Quem teve a decisão foi o próprio presidente Evo Morales, que depois de vários protestos acabou decidindo por cancelar esse novo Código Penal. Mas as igrejas foram às ruas de todas as religiões, muitos estudantes protestaram ao longo de toda a semana e ficou então, portanto, decidido neste domingo a revogação desse código, nesse novo Código Penal. Durante toda a semana a Bolívia foi palco de vários protestos. O Evo Morales
Morales, então, declarou que decidiu cancelar o código. Mas na pandemia, decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e igrejas. No Paraná, um culto foi denunciado mesmo respeitando normas e evitando aglomerações. Veja comigo. Contrariando o decreto do governo federal, que classificou igrejas como atividade essencial, governos estaduais e prefeituras impediram que espaços de manifestação religiosa cumprissem o seu papel espiritual e social. Em Curitiba, policiais foram chamados para encerrar um culto numa igreja evangélica. O culto era transmitido pela internet. Pela primeira vez, um batalhão da Polícia Militar está aqui para atender uma denúncia de que a nossa igreja estava lotada. Estamos tendo aglomeração. E como se vê, não é verdade, estamos realizando o culto online, respeitando as diretrizes do decreto municipal e do governo estadual. A Igreja da Assunção, nas proximidades da Praça Itália, em Santiago, foi incendiada no domingo depois de ser atacada por encapuzados em meio a uma grande manifestação pelo primeiro aniversário do início dos protestos no Chile. A pequena igreja foi o segundo templo a ser atacado durante os atos. Quando a cúpula pegou fogo depois do desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram. Nesta reportagem, um grupo de criminosos atacou um grupo de pessoas que estava na casa de restauração na igreja cristã, um lugar dedicado a reabilitar pessoas com problemas de dependência de drogas. Alguns cristãos ficaram feridos, enquanto outros eram forçados a comer a Bíblia. Em Pernambuco, um decreto do governador, na prática, impede fiéis que frequentarem cerimônias religiosas. Serão exigidos comprovantes de vacinação ou testes de Covid. Missas e cultos devem acontecer com restrições de horários e capacidade. Conforme consta na reportagem, esta exigência, além de promover constrangimento e preconceito, transmite a imagem errada de que aqueles que estão vacinados não transmitem a doença, o que é mentira. Diversos estudos já alertam para o fato de que os imunizantes visam reduzir a gravidade da doença, mas não bloqueiam sua transmissão. Diz ainda que não podemos ser vencidos pelo medo e aceitar qualquer tipo de obrigação. Precisamos questionar, usar a razão e buscar respostas concretas. E a história diz que todo aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Se for aceitando esse passaporte da vacinação, daqui a pouco vem outra exigência, e outra, e mais outra, e mais outra, e vocês sabem onde vai parar isso aí, controle da população. É necessário estarmos atentos a esses acontecimentos e lutar por nossos direitos de liberdade religiosa, não permitindo que cresça na América Latina a perseguição aos cristãos, como ocorre de maneira extrema nos países como Coreia do Norte, Afeganistão e outros países do Oriente, em que expressar a fé em Cristo, ler a Bíblia e participar de cultos são proibidos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A paz de Cristo.